iniciando aqui a nossa live do Tio Ensina, que dessa vez a gente está fazendo aqui no Instagram. Isso aí, estamos inovando. O pessoal está começando a entrar e logo a gente vai chamar as nossas convidadas especiais, que obviamente, graças às nossas especialistas em RH e em IDP, que a gente faz as nossas lives e traz os conteúdos, né? Eu vou falar um pouquinho brevemente da Tchu aqui nesse início da live, tá? E depois a gente vai chamar as nossas duas especialistas aqui, tá bom? Então hoje, a nossa live, o assunto dela é totalmente voltado para estratégia, né? A própria temática é um questionamento, né? Todo mundo aí que está nos acompanhando tem muitos RHs e DPs, mas também às vezes gestores, donos de empresa, pessoal do administrativo, né? A temática da live é uma pergunta que vocês têm que se fazer. O RH e o DP da sua empresa são realmente estratégicos? E quando a gente fala de estratégia parece uma coisa muito, né, não palpável. Então as nossas especialistas hoje vão trazer esses insights aqui para nós e entender o que é realmente ser um RH e um DP estratégico, tá? Então vamos lá. Para quem não conhece, a TrendWorks Tool é uma plataforma, um sistema de controle de ponto. Então ela já existe há 10 anos no mercado e é uma solução totalmente voltada a descomplicar a vida do RH e do DP. Por quê? Tem cálculos automatizados, dashboards executivos em tempo real, com informações em tempo real. Então, nosso objetivo é literalmente esse, né? É deixar todo aquele trabalho mais manual, mais moroso, com um sistema para vocês focarem no que as meninas vão trazer aqui, a RH estratégico. Beleza? Então, chega de falar. Vamos trazer nossas especialistas aqui para a live, tá? Vou já colocar aqui a Rafa. Vamos lá. Acho que a Rafa já vai subir aí, a Vitória também. Vamos lá. A Vitória, a Rafa. Olá! Olá, pessoal! Boa noite! Aí. Boa noite! Oi, Vitória! Tudo bem, gente? Tudo bem? Hoje estamos numa rede diferente, né? Então... Normalmente o Tio Ensina a gente faz no YouTube. A gente está chegando aí na nossa 11ª edição. Vamos falar, vamos inovar. Vamos colocar no Instagram, que a gente sabe que o pessoal também, né, nessa hora da noite, né, 7 e pouquinho, 8 horas, está mais zapeando ali no Instagram, né? Então, vamos lá, gente. Eu quero apresentar. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem as nossas convidadas, com certeza. Mas para quem não conhece, também para os seguidores da Tchu, já sabem que a gente tem uma parceria muito bacana com a Rafa e a Vitória, que elas são do perfil RH e DP Juntos Academy. Sim, elas fizeram um super curso, gente, vocês não têm noção, depois elas vão contar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou apresentar um pouquinho, bem brevemente, o currículo delas, pra gente não se estender muito. Elas dão um oizinho e daí a gente passa para as nossas perguntas, tá? Show. Então, vamos lá. Aqui no perfil do RH e DP mesmo, tá a Rafa, tá, gente? Aqui é a nossa esquerda de vocês. Esquerda. Sem óculos, mais fácil. Então eu vou apresentar o currículo dela bem brevemente, tá? Tem uma colinha aqui, porque essas duas têm muita experiência, é muito bacana de também falar um pouquinho disso, né? Que tipo de profissionais estão compartilhando aqui com vocês. Então vamos lá. A Rafaela Munari, ela é psicóloga pós-graduanda em coaching e psicologia organizacional. Já atua há mais de 10 anos na área de RH, perdão. Já trabalhou em grandes empresas como a própria Ambev. Ela é cofundadora da RH e DP Juntos Academy, mentora e consultora de RH. Rafa, dá um oizinho, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar um pouquinho sobre RH estratégico. Para quem não sabe, o RH e DP Juntos é uma escola profissionalizante de RH e de DP. Então, a gente está aí, a gente acredita muito na força do RH e do DP, literalmente juntos, né? Trabalhando no mesmo propósito dentro de uma empresa. Bacana, muito legal. Agora, vamos para a Vitória. Então, é de óculos, aí vocês já vão saber, né? A Vitória Reis, então, ela é gestora de recursos humanos, pós-graduada em Direito do Trabalho e Contabilidade Trabalhista. Cofundadora também do RH e DP Juntos Academy. E também tem o seu perfil fundadora de empreendedora, que é onde ela entrou aqui, que é o Dicas do RH, no Instagram. Então, sigam também, que é muito bacana, tem muito insight bacana. Vitória, dá um oizinho aí pra galera.
Tudo bem, pessoal? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho desse assunto que é tão importante, né? E já puxando para ficarem aqui, porque é legal trazer essa temática do DP também ser estratégico, porque muitas pessoas acham que não, né? E a gente mostrar que sim, o DP também pode ser estratégico e fazer uma grande diferença aí nos resultados da empresa. Legal. Pessoal, dando boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos retomar a temática e a gente tem aqui uns tópicos que até a gente levantou com algumas pessoas da área que também tem curiosidades, mas vocês fiquem bem à vontade de enviar perguntas aqui na live, que o pessoal aqui da equipe de marketing da Tchu está já nos bastidores para também dar uma olhadinha e avisar a gente se tiver alguma pergunta que a gente responde, tá? Eu quero até me apresentar, eu sou Bianca, tá? Dei um oizinho para todo mundo, apresentei as meninas, também me apresentar, eu sou Bianca, sou coordenadora de marketing aqui da Trendworks 2 e estou aqui para comunicação, seja o que for. Então vamos lá, gente, só para retomar, para quem está chegando agora, que eu vi que agora deu uma bombada. A nossa temática é o quê? O RH e DP da sua empresa é realmente estratégico? Então, com esse questionamento, a gente já começa com o primeiro tópico, né? Então, eu vou começar com a Vitória, já que ela puxou o DP ser estratégico e tal. Quais são os principais indicadores que devem ser acompanhados pelo DP, Vitória? Oi, gente. Então, alguns indicadores são muito importantes, né? E a maioria das empresas não se atenta a isso. Então, dois indicadores que eu gosto sempre de falar, voltado para o lado do DP, né? Essa questão mais burocrática, é a parte de benefícios. Então, hoje nós temos indicadores de custo por benefício, por pessoa. Então, para a gente entender um pouquinho mais quanto a gente gasta de benefício por cada funcionário e também fazer uma boa política de benefícios, né? Muitas vezes as empresas dão só os benefícios que são obrigatórios, que estão em legislação, e a gente sabe que não. Os benefícios, eles são uma ferramenta também para reter e manter os colaboradores da nossa empresa motivados, felizes, né? Então, a gente entender quanto a gente gasta de benefício por funcionário para fazer uma boa política de benefício é extremamente importante. E não entregar só benefícios que são obrigatórios na legislação ou na convenção coletiva das empresas. Então, para isso, a gente tem que entender, né? Então, a gente sempre gosta de dar um exemplo. Às vezes, a gente dá um benefício que não é tão vantajoso para o nosso funcionário. Então, vamos supor que a minha empresa ofereça um auxílio creche. Mas a maioria dos meus funcionários não tem filhos. Então, será que eles vão ver aquilo como um bom benefício? Então, eu fazendo esse levantamento, entendendo quanto que eu gasto por funcionário e se realmente faz diferença na vida deles, é um benefício muito legal, é uma estratégia muito boa. E a maioria dos DPs não se atentam tanto a isso. Então, eu compro o benefício que tem que comprar e acabou. Então, e não é assim que funciona, né? Então, e outro indicador que é extremamente importante no DP é o indicador de levantamento de ações trabalhistas por demissão, né? Então, por rescisão. Então, em 50 rescisões, quantos funcionários entraram com uma ação trabalhista? Então, eu consigo fazer esse levantamento e ter realmente em dados, né? Em fatos. Se 15, 20% dos meus funcionários que estão saindo da minha empresa estão entrando com uma ação trabalhista, principalmente se for em um único aspecto, nós temos um problema. Então, essa política, essa regra, o que a gente faz todos os dias precisa ser mudado. Então, vamos supor que 20% dos funcionários que saem da minha empresa, que tem o desligamento, né, eles entram com ações trabalhistas voltadas a horas extras. Então, eu preciso rever a minha política de horas extras. Então, eu preciso rever o que está acontecendo. Então, são dois indicadores que nós do DP precisamos entender. Afinal, é a gente que faz todas as decisões, é a gente que compra os benefícios. Então, por que não assumir essa postura, né? Então, são dois indicadores que eu gosto muito de falar e que muitas empresas não se atentam. Bacana. É interessante, né? Eu sou do marketing, mas eu sou colaboradora, né? Até falando desse aspecto do benefício que a Vitória comentou, né? Os colaboradores hoje eles já têm tanto conhecimento sobre os seus direitos também, que quando as empresas acabam dando benefícios que já são obrigatórios, geram até polêmicas, né? Porque as pessoas já sabem que é obrigatório. Eu vejo muita coisa assim no LinkedIn e tal. Então faz muito sentido esse insight que você trouxe aí, Vitória. E puxando um pouquinho a sardinha aqui para ti, falando em banco de horas em si,
Aí que a gente fala, assim, né? Que o sistema, como o sistema da TU, é para ele ser usado para, putz, a gente viu que o problema, que temos um problema de banco de horas, de processos e tal. Beleza, eu já tenho um sistema aqui que ele me aponta tudo, não preciso lá ficar catando folha, ficar catando planilhas. Então, ele já tem toda essa história que aponta de maneira totalmente segura, né? Então, daí, o sistema vem para auxiliar essa estratégia do DP também, né? Esse é o objetivo. E Legal, quando a gente Gabi. fala, e quando a gente fala de DP estratégico, também tem toda a parte de hora extra, jornada, interjornada, enfim, a gente consegue controlar isso também, que é super importante, porque quando a gente pensa, né, em departamento pessoal, se pensa ainda muito na parte operacional. E quem faz gestão de RH, eu vi que tem gente aí da Psico que faz departamento pessoal e RH também, que colocou ali nos comentários antes. Na faculdade, na graduação, isso não é ensinado. Isso não é passado. E, historicamente, o RH, ele vem de um histórico totalmente operacional, totalmente burocrático, né? Começou com o departamento pessoal lá na Revolução Industrial, depois passou para o RH mais humanizado, mas a maioria das empresas ainda vê o DP muito só folha de pagamento, só apuração de ponto. E quando nós, quanto profissional da área de gestão de pessoas, consegue entender da parte estratégica, consegue entender de números, de dados e de fatos, além de, né, ter sucesso na carreira, além de sair na frente em relação a isso, passa mais credibilidade para os setores e para os gestores também que estão fazendo parte da empresa. Bacana. É uma skill que tem que desenvolver quando você chega no mercado, né? O RH e o DP, ele se depara com esse desafio de ter que analisar dados e contas e tudo mais. Por isso que vem um sistema para auxiliar nisso, porque ainda tem que desenvolver essa skill analítica de dados, ainda tem isso, né? E acho que é por isso, Bia, que muitos RHs e muitos DPs ainda são tão operacional e porque eles não têm nem tempo de ser estratégico. Por quê? Porque eu preciso apurar o ponto dos meus funcionários manualmente, naquele cartãozinho, passando para o Excel. Então, que tempo que sobra para eu pensar na estratégia? Não sobra tempo. Então, por isso que quando a gente fala em DP, em RH estratégico, a gente fala muito de trazer a tecnologia ao nosso favor. Porque aí sim eu consigo. Eu faço a minha obrigação, porque isso é uma obrigação, então as empresas têm que ter esse controle, claro. Sei, né? Só que por que precisa ser manual? Porque eu preciso gastar muitas horas para fazer isso. Sendo que se eu tenho um sistema que automatiza, que eu consigo ter todas as informações com mais segurança, até em questão de dados. Porque hoje a gente fala, quando a gente fala de estratégia, a gente fala de seguir a legislação muito bem. Então a gente tem a LGPD. Vamos supor que eu ainda uso um cartão de ponto manual, eu perco aquilo. Outro colaborador tem acesso. Como é que é tratado isso? Como é que é salvo, né? Não existe uma regulamentação, né? Até porque são dados sensíveis, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que unir, obviamente, todo esse conhecimento que a gente tem, né, operacional, porque ele é importante. Se der alguma falha, obviamente, você vai saber corrigir. Mas eu posso utilizar a tecnologia a meu favor e ganhar mais tempo para pensar. Porque a gente só cresce, uma empresa, ela só cresce se ela tem estratégia. Se não tem, ela não vai conseguir passar daquilo. Então, é inevitável, né? Com certeza. O pessoal até teve um comentário ali que... porque tem alguns RHs que são um pouco resistentes à tecnologia. Acredito que o primeiro que é, como vocês falaram, tem um histórico e até a questão do novo, né? Do diferente. Mas depois que se adapta, como vocês comentaram, né? Da opinião de vocês aí na pele. Quando vocês começaram a ter um sistema como a TU e tal, como é que foi essa mudança de ter a tecnologia realmente para vocês no dia a dia? Eu acho que tem 2 pontos, né? Existe muito, sim, alguns RHs que têm uma resistência, né? De ter a tecnologia a favor de si, mas também tem muitas empresas que não querem investir nisso, que vem como um custo. Então, existem aí 80% das nossas empresas no Brasil é de pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas olham custo versus investimento, o que vai dar de retorno, enfim, né? Então, entender desse negócio é legal também. A grande maioria das empresas vão investir em tecnologia dentro da área do departamento pessoal, que já é um pontapé inicial muito grande, é um pontapé inicial muito legal para a empresa. Então, ter a folha, né, automatizada, ter a apuração de ponto automatizado. Hoje em dia é muito mais fácil, né, do que ter cartão ponto, que muitas empresas nem utilizam mais, mas se tu for ver
pequenas empresas ainda utilizam e perde-se muito tempo em relação a isso, como a Vi falou. Só que é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre vou bater muito na tecla. E especialistas que estão na área somos nós. A gente que passa informação para o diretor, para o gerente, para o dono da empresa. Se a gente não tem essa informação, eles não têm muitas vezes de ter obrigação de ter essa informação. Então, quanto a isso, nós, profissionais de gestão de pessoas, precisamos estar preparados para passar a informação correta, para mostrar os benefícios. E quando a gente fala de ser estratégico, é diferente eu chegar e mostrar, né, para o meu diretor: olha, diretor, eu vi na TV uma propaganda, ou vi no Instagram uma propaganda de um ponto. E o ponto, ele é automatizado, e é isso. É diferente do que eu entender da estratégia, eu entender do orçamento, passar, olha... Trazer argumentos, né? Eu tenho o ponto da Tchu, que eu vi no Instagram, uma live ontem, tem dashboard, tem banco de horas, tem LGPD, tem a lei que está em vigor que a empresa precisa se adaptar, que muitas empresas ainda não sabem. Então, eu levar isso para o meu diretor é totalmente diferente do que levar achismos. E muitos RHs trabalham ainda na base do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, e não leva dados e fatos, que é isso que faz o setor ser estratégico. Legal. Eu acho que... Pode falar, Bia. Pode falar, Vitória. Fica à vontade. Só para complementar o que a Rafa assim falou, eu acho que muitas vezes o profissional de RH e de DP não sabe vender essa ideia, né? Porque... E aí entra a questão dos indicadores, que foi o que a gente... o nosso ponto principal da live. Então, se eu não tenho um indicador que mostre o porquê o ponto vai me ajudar, é muito difícil. Então, eu posso trazer o argumento que vai me ajudar a ter mais controle, que vai evitar passivo trabalhista, né? Então, assim, ó, mostrar a realidade hoje e mostrar a realidade de amanhã, o benefício. Porque senão a gente só fala que igual a Rafa falou, eu vi um ponto, a gente podia implementar. Mas ele vai implementar para quê, se ele não sabe o que ele vai ganhar com isso? E aí entra como custo, entendeu? Então, a gente precisa mostrar que a gente vai ganhar mais produtividade. Porque se alguém erra numa contagem de ponto manual, por exemplo, fiz muito fechamento de ponto na planilha, que a gente precisava colocar ponto por ponto, fazer toda a apuração. Aí eu terminava de fechar a folha, a cliente me mandava: o fulano não tem desconto, ele fez hora extra, só que o ponto era ilegível, então eu precisava tentar adivinhar o que estava, tentar decifrar. Então eu tinha que excluir todo o processamento, quem trabalha com fechamento de folha sabe. Então eu perdia um dia inteiro só para refazer aquilo. Então olha o tempo que eu estou perdendo. Então mostrar o que eles vão ganhar com aquilo. Porque, infelizmente, muitos profissionais de RH e de DP, eu falo porque eu já não soube vender ideia para o meu gestor. Às vezes, na minha cabeça, ia ser muito bom, mas eu não sabia passar isso. Então, o que a Rafa falou, se nós que somos os protagonistas da área, porque a gente que entende, não sabe vender isso, dificilmente a gente vai conseguir. E aí cria uma resistência. Porque, igual, se você não trabalhasse com isso, a sua especialidade é marketing. Você não é obrigada a saber o que melhora na vida do DP. Então, a gente precisa ter esse feeling também. E quando a gente fala de área, né, de RH estratégico, é a longo prazo. Eu não vou implementar uma melhoria hoje, vai dar resultado amanhã e tá tudo certo, né? Tem que ser persistente, tem que ter tem que ter um planejamento a longo prazo, que o seu diretor, que seu líder consiga visualizar a longo prazo esse retorno. Então, entenda, se eu estou investindo X, qual que vai ser o retorno a longo prazo, principalmente na área de RH? Quando fala-se de hora extra, quando fala-se de trocar a política interna, quando fala-se de trocar a cultura, se leva anos, né? Se leva 1 ano, 6 meses. Então, tem que ter essa maturidade também. E a empresa precisa entender isso. Qual que é a maturidade que isso vai levar? Qual que é o tempo que isso vai levar para que a minha empresa tenha esse investimento? E aí, a Vi toca num ponto muito importante, que é posicionamento. Tem muitos RHs que entram nas empresas e ficam com a síndrome da Gabriela, né? Nasceu assim o processo, ficou assim e vai morrer assim. E a gente está lá para fazer diferente. Então, ser estratégico também sai da zona de conforto do RH. Sai da zona de conforto do DP. Eu preciso entender daquilo, eu preciso estudar para passar segurança, credibilidade, posicionamento e aí sim construir uma outra história
dentro daquela empresa que muitas vezes nem sabe que aquilo acontece ou que aquilo existe. E daí você se torna, né, essas ferramentas, os cursos que vocês dão, um sistema como o nosso, são essas ferramentas que vão agregando valor no próprio profissional. Para ele também aumentar, enfim, o ticket dele ali, para ele às vezes almejar estar numa empresa assim, putz, essa empresa que não está adotando as minhas ideias, as minhas inovações, eu sei que essa empresa está adotando, para às vezes ter um currículo mais rico para também entrar numa empresa que faz sentido com esse RH que é ser estratégico, esse DP que é ser estratégico, né? Também tem isso, que daí vai engrandecendo como profissional e ele vai tendo mais espaço no mercado também, né? Exatamente. Bia. E assim, ó, eu e a Rafa, a gente sempre fala uma coisa, né? Às vezes a gente tenta implementar alguma coisa ou dar alguma sugestão, usando um ponto no nosso exemplo, e a gente não se expressa muito bem, ninguém aceita e a gente também deixa pra lá. Ah, ninguém me dá ouvido, então deixa pra lá. Só que a partir do momento que você faz uma boa apresentação, você entende, você se posiciona e aquilo acontece, aquela implementação está indo para a sua carreira, não só para a empresa. Então você tem bagagem. Então, por exemplo, se você quer entrar numa outra empresa, o que você já fez de bom no RH? Você já implementou alguma coisa? Você já fez alguma mudança? Então aquilo não vai beneficiar só a empresa, vai beneficiar você, porque vai beneficiar o seu currículo. Porque para você, se você, principalmente para quem quer chegar na alta gestão do RH, por exemplo, é diferente você chegar, olha, eu já fiz uma implementação disso, trouxe esse resultado, diminui esse e esses passivos trabalhistas, o meu turnover era 20%, agora é 2%. Então é diferente eu chegar com essa bagagem como profissional do que eu chegar para querer ser gerente de RH e não ter resultado nenhum. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a colocar a gente também ali. Eu vou estudar mais sobre RH e sobre DP estratégico, eu vou estudar sobre a TIU, vou entrar em contato com eles, vou perguntar quanto que é, vou pedir uma demonstração, vou entender todo o funcionamento. Isso é um sistema, às vezes, eu não tenho experiência com um sistema, faz um trial, faz um teste, começa a mexer. Um mito e uma crença. Ótimo ponto, Bia, já vou interromper aí, gente, anotem isso. Não entender de sistema, que precisa entender de sistema para arranjar emprego na área é um mito. É um mito. Você precisa entender do processo e quais os benefícios aquele processo tem dentro da empresa. Hoje existe demonstração de sistema, as empresas elas acompanham no pós-venda, tem pessoas para atender, você consegue se adaptar. E muitas vezes os sistemas, inclusive o da TIU, é muito intuitivo. Você consegue de uma maneira fácil aprender. Vida, né? Então, inclusive, ter essa crença, eu não vou arrumar emprego porque eu não sei mexer no sistema, isso você está perdendo tempo, é uma crença limitante sua. Exatamente. Inclusive, tem cursos que já tem isso. E aí eu já puxo até um gancho que a gente abre vagas no mês que vem. Então, eu já tô aqui. No nosso curso, por exemplo, tem a participação da TIU, onde eles mostram o sistema deles na prática. Então, você faz um curso e você pode não ter mexido com a sua própria mão, mas você vai ter o passo a passo ali. Então, é só você reproduzir depois. Então, não tem essa de eu não sei, não vou procurar, não façam isso, viu? Eu tô adorando, hein? O pessoal tá curtindo também, ó. Por isso que eu gosto de live. A gente tem tops, mas daí a gente entra nos assuntos e as meninas são muito boas, assim, que dá vontade de bater papo até não poder mais. Posso só bem rapidinho, Bia? Claro, só vou ler um comentário aqui do Sérgio, que é super... Deveriam ser uma unidade de negócio. E pensando em RH estratégico, isso é perfeito. E até eu li uma frase essa semana que estava até uma polêmica aí nas redes sociais, que estão falando que o RH precisa voltar a gostar de pessoas. E a gente fala-se muito de RH humanizado. A gente precisa olhar para pessoas. Porém, a gente não pode esquecer que só gostar de pessoas não te torna um profissional de RH. Então, esse equilíbrio, ele tem que existir, né? É importante que você conheça de negócio e que você goste de pessoas. E não ao contrário. Você não pode gostar do negócio e não conhecer de pessoas, né? Você precisa entender dos dois. E quando a gente fala que o RH ele tem que entender de processo, o processo vai impactar diretamente nas pessoas. E isso é um ciclo infinito. Se eu não tiver pessoas, eu não tenho processos. Se eu não tiver processos bons que retém essas pessoas boas dentro da minha empresa,
Um não vive sem o outro. Eles sempre vão estar reto se alimentando. Então, o RH, ele tem que ser visto como uma unidade de negócio, sim. Existem empresas aí multinacionais bem estruturadas que existe missão, visão e valores do RH, do próprio setor. Existe um plano de negócios do próprio setor dentro da área de gestão de pessoas. Então, eu não concordo, né? E vou dar minha opinião pessoal, eu não concordo que pessoas e processos não andam separados. Pessoas e processos, eles precisam andar juntos. Porque o que eu fizer de melhorias o que eu fizer de melhorias num processo vai impactar no meu colaborador de forma positiva. E aí a gente volta, né, para reduzir passivo trabalhista. Se a minha empresa está com, sei lá, 50 horas extras por mês de um setor, eu estou tendo problema naquele setor. É de produtividade, é de saúde mental, é de qualidade de vida, não está cumprindo a lei porque está fazendo mais de 2 horas extras por dia, possivelmente não está respeitando nem ínterim, nem intra-jornada. Então, tudo isso, se eu não entender desse processo, vai impactar nas pessoas. E se eu não entender de pessoas, vai impactar nesse processo também. Então, eu acho que os dois têm que andar juntos e o RH precisa entender de negócios e de pessoas. E o RH, né, ele é a gente que lida assim bastante com o cliente, percebe que é uma profissão muito do futuro. Que todo mundo fala, as profissões que, né, só para entrar no gancho da Rafa. Por quê? Porque ela é uma profissão que exige esses dois aspectos que a Rafa trouxe. Tanto o analítico quanto o criativo, o de empatia. Então, são duas coisas que é difíceis de serem substituídas, né? Então, é uma integração dos dois. Então, quando o RH se dispõe a realmente aprender e usar as ferramentas que tem, ele é uma profissão muito ascendente, né? Muito bacana isso, né? De ver, assim. Exatamente. E é por isso, Bia, que a gente sempre fala que para um profissional de RH, ele ser completo, né? Ser completo é relativo, mas muitos profissionais se limitam a um conhecimento só. Por exemplo, a faculdade, muitas vezes, o profissional de RH aprende só algumas partes básicas do RH e, normalmente, o profissional que fez gestão de RH vai para o DP. Então, ele chega lá sabendo nada. Então, quando eu me preparo, eu conheço a parte de RH, que é a parte mais humana, né? Que é a parte de treinamento, ali é a parte de recrutamento e seleção. Mas eu também conheço a parte burocrática, que também faz parte, que é o DP. Aquele profissional, ele entende das duas vias. Então, a gente sempre fala isso. Uma vez eu vi uma frase que era, por mim, o RH e o DP eram funcionários e trabalhavam na mesma sala. E para mim também. Porque às vezes a gente separa tanto, né? A gente tem mania de fazer isso. Eu sou RH, eu sou DP. E são duas coisas que se complementam e que andam juntas no dia a dia. Se eu não fizer um processo certo, vai impactar no outro. É uma esteira, não tem como separar. Então, se a Rafa não fizer um processo seletivo bem feito, vai impactar, porque eu vou ter que fazer mais admissão, mais rescisão no fim do mês. Porque o funcionário não vai ficar. Então, e ela vai trabalhar mais, porque ela vai ter que fazer todo o processo de integração de novo. Então, são dois setores que são complementares, cada um com a sua demanda. Mas que quando eles trabalham juntos, e que infelizmente isso não acontece em todas as empresas, a gente tem mania de separar muito eles, acontecem muitos ruídos de comunicação quando eles são separados. Então, quando eu entendo que o que a Rafaela faz impacta diretamente no que eu faço, aí tudo é diferente. Até porque nós duas vamos ter duas visões diferentes do processo. Então, por que não a gente sentar junto e conversar sobre um processo de melhoria? E aí é o que entra no que ela falou. Vai melhorar o processo, vai ser muito mais produtivo, vai ser mais produtivo para mim e para ela, que não vai ter que refazer o mesmo processo várias vezes, e vai trazer uma qualidade para o trabalhador, que importa, é muito importante. Então, assim, eu não consigo melhorar a qualidade do meu funcionário se eu não melhorar o processo também. E aí são duas coisas que andam juntas. Então, quando eu entendo de RH e eu também entendo de DP, as pessoas têm um certo preconceito quando a gente fala isso, né? A gente fala muito sobre ser generalista, por exemplo, eu e a Rafa. Mas não quer dizer que você tem que fazer todas as funções da sua empresa. Não é isso. É você ter o conhecimento de Tem uma tudo visão isso. sistêmica. São duas coisas completamente diferentes. E que faz a diferença para o profissional de RH. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Esse livro
livro, ele é fantástico, ele é fantástico. Porque você Inclusive, eu consegue, tenho ele. você consegue realmente ver, né, quais são os benefícios de ser generalista, mas não necessariamente você tem que aplicar na prática, né? Você não vai virar uma pessoa que vai fazer tudo com exaustão. Não é esse o intuito, mas sim é você ter uma visão sistêmica de negócio e uma visão ampla do que acontece. Então, você entende do macro para depois ir para o micro, porque o macro vai impactar em todos os micros que você for fazer. Então, que nem a Vi falou, se eu fizer um processo de recrutamento e seleção ruim, vai impactar na admissão, que vai impactar no treinamento e desenvolvimento, que vai impactar na lucratividade da empresa, que vai impactar na equipe de alta performance, que não vai existir. Então, tudo isso vai fazer com que você entenda e tenha uma visão geral do negócio. Principalmente quem aí quer ser coordenador de RH, gerente de RH, diretor de RH, você precisa entender do macro. Você tem que ter uma visão sistêmica de tudo que acontece no setor. Show. Rafa, vou aproveitar, já que você trouxe esse gancho, a gente até um dos tópicos que a gente trouxe aqui vamos supor assim, tem um pessoal que tá vendo a nossa live aqui e falou, não, a partir de amanhã eu vou focar em ser estratégico. Existe um checklist, um primeiro passo, um fluxo de atividades, alguma dica para começar a se tornar um RH estratégico? Eu acho que primeiro de tudo, Bia, é a gente conseguir ter nas nossas mãos a nossa carreira e não depender da empresa. Então, bom, se eu estou dentro de uma empresa, ela me oferece possibilidade de crescimento ou não. Se ela não oferece oportunidade de crescimento ou se eu não quero ficar na empresa, eu preciso decidir o que eu quero para minha vida profissional, né? O que eu quero ser daqui, sei lá, 2, 3, 5 anos? O que eu preciso ter? Quais competências que eu preciso me desenvolver? Que isso está super ligado ao autoconhecimento. Então, se eu tenho autoconhecimento, se eu tenho essa visão sobre mim, já facilita 50% aí das minhas operações. E daí, quando eu falo em ser, né, um RH estratégico, eu preciso entender de visão de negócios, eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender dos processos e eu preciso saber onde eu quero chegar. Com isso, eu vou construindo a minha carreira. Ah, Rafa, sei lá, eu tenho 11 anos aí de experiência no RH. Obviamente que no meu primeiro ano de RH eu não sabia o que era turnover. Eu não sabia como calculava um turnover. Só que eu fui lá e entendi como se calculava um turnover. Eu aprendi a estratificar o turnover. Eu aprendi a fazer plano de ação para o turnover. Eu aprendi a reduzir o turnover nas empresas. Eu aprendi a vender, né, essa ideia de que turnover tem que ser baixo, que vai linkar com a lucratividade e com os investimentos da empresa, porque não vai ter tanto custo com rescisão e demissão. E isso eu vou estudando, isso eu vou aprendendo no dia a dia, mas eu preciso ter uma noção do que é ser estratégico. E aí, outro mito, né? Ah, o RH não trabalha com números e o DP não trabalha com pessoas. Outros 2 mitos que vão cair por terra aqui, sinto lhe informar. Né? O RH tem muitos indicadores aí por cima, mais de 15 indicadores que o RH ele precisa entender. Ele precisa, pelo menos, ver quais desses indicadores fazem sentido para a minha empresa. Se a minha empresa não tem turnover, show, não preciso controlar. Mas se tem absenteísmo, eu preciso controlar o absenteísmo da minha empresa. Se a minha empresa faz muito hora extra, eu preciso controlar a jornada da minha empresa. Se eu faço muito recrutamento, seleção e não tenho retenção, eu preciso entender dos indicadores de retenção, de efetivação, de contratação, de números de vagas abertas, vagas fechadas, turnover de período de experiência. Então, eu preciso entender qual faz sentido para a minha empresa. O que vai fazer de diferente dentro dessa organização. Geralmente, turnover e absenteísmo são quase básicos aí para o RH, né? Para quem não sabe, turnover é rotatividade e absenteísmo é falta no trabalho. Então, basicamente, aí, esses dois, a grande maioria das empresas tem como indicador estratégico, né? Para entender de números dentro da empresa. Mas se eu tenho noção dos outros indicadores e eu faço um diagnóstico empresarial, qual que faz sentido para a minha organização? Quais de todos os indicadores aí, de 15 a 20 indicadores tem no setor, entre RH e DP, quais destes eu consigo implementar na minha empresa para que eu reduza, enfim, qualquer outro indicador e que tenha impacto positivo para a empresa. Legal. Vi, aí até pegando nesse gancho também que a Rafa comentou, né? Que isso afeta e tal, né?
Então, falando nisso, como é que um setor de DP pode ajudar nas estratégias de crescimento da própria empresa? Como é que pode fazer isso, né? Que ação que tem que tomar, né? Bia, eu acho que o principal ponto é começar pela base. Assim, muitas vezes as empresas, quando a gente fala de ser estratégico, as empresas acham que precisa de muito investimento financeiro, que precisa de muitas grandes ações, e às vezes a gente precisa ajeitar a casa. Então, começar pelo começo. Então, quero ser estratégico, quero ser um RH, um DP estratégico, vou começar implementando uma pesquisa de clima, assim. Acho que o primeiro ponto é você fazer um diagnóstico organizacional, entender, tirar um raio-x do que tá bom, do que serve, do que não. Porque não adianta você querer começar a implementar vários processos e aí seguir no mesmo exemplo. Seus funcionários estão cheios de horas extras, sobrecarregados, ou muitos estão saindo de afastamento por exaustão, muitos estão com problemas de saúde mental, muitos estão com burnout. Então, assim, não dá. Então, a gente precisa entender o que é primordial e começar por ele. Então, fazer todo um levantamento, um diagnóstico realmente da sua empresa. Tem muito passivo trabalhista? Não tem. Tem muitas horas extras? Não tem. Então, toda a questão de legislação que também é muito importante. Até porque, né, é um dinheiro que vai, se a gente não segue legislação, a gente toma multa e dinheiro que vai. A troco de nada. E prejudica o funcionário ainda por cima. Então, são 2 pontos negativos. Então, começa organizando a casa, faz todo esse levantamento. Os meus funcionários estão fazendo muito horas extras. Tá bom, mas por quê? Ou eles estão muito sobrecarregados, tem muito serviço, eles não conseguem fazer na jornada deles. Então, aí eu preciso contratar uma pessoa, né? Então, ou os meus funcionários não entenderam a política de horas extras e estão fazendo muitas horas extras só por causa do adicional. Às vezes acontece também. Então, qual dos 2 cenários está acontecendo? Então, puxa isso, faz todo esse levantamento. Coloquei um indicador de ações trabalhistas e 40% dos meus funcionários estão entrando com uma ação trabalhista quando saem da minha empresa. Alguma coisa de errado está acontecendo. Bastante, então, eu preciso no caso. Foi um exemplo aleatório, mas acontece. Bastante, no caso. Acontece nas melhores famílias. Eu não sei se nas melhores. Ai, Mas eu acho que, Bia, esse é o ponto, sabe? Começar realmente entendendo o que está mapeamento, acontecendo na sua né? empresa. Exatamente. E aí sim começar a ser estratégico pelos pontos primordiais. Porque o que a gente se depara às vezes, né? Tá compartilhando experiências assim, é que às vezes, que nem a Rafa comentou, tem 15, 20 indicadores, mas às vezes existe essa ansiedade por ter muito indicador, e por fim tem indicadores que nem fazem sentido para a empresa, daí não tem esse mapeamento, daí isso vem de encontro com o último tópico que eu quero trazer aqui. Temos indicadores, a gente já fez o mapeamento, como é que, primeiro, né, na verdade é uma pergunta dividida em 2. Primeiro, como é que o que eu faço quando eu vejo um indicador ruim? Que eu vejo, que nem os 40% lá. O que eu vou fazer? Qual que é a minha primeira atitude? E depois, quando monta, né, um plano, alguma coisa assim, como é que a gente pode medir a efetividade das ações, né, do RH e do DP? Bom, indicadores não funciona. Primeiro, você entender do indicador, né? A fórmula de cálculo. Depois que você entende a fórmula de cálculo, você precisa estratificar esse indicador. Então, o que está impactando? Se fala muito de C e V, que é índice de controle e índice de verificação. Então, você fazendo índice de controle e índice de verificação daquele indicador, daquela meta, né? Vai fazer todo sentido. E aí, depois que eu fiz a estratificação, eu vou partir para o plano de ação. Rafa, minha empresa não tem nenhum indicador, o que eu faço? Geralmente é legal você pegar histórico da empresa, pelo menos dos últimos 2 anos. Então você faz um levantamento, nem que ele seja mais bruto, né? Porque você não tem aí a informação fidedigna, mas faz um levantamento mais bruto dos últimos 2 anos. A partir desse levantamento você já consegue definir uma meta para aquele indicador, e aí com essa meta você vai trabalhando ela mês a mês, ou meta anual, dependendo aí do indicador. Mas você precisa ter também, é legal, né, ter um histórico do passado para você ter uma média, porque não adianta você não ter histórico nenhum e você chutar. A partir de hoje, meu turnover vai ser 50%. Dependendo, né, daí pega um ramo de indústria, 50% é muito alto.
é um turnover altíssimo. Pega aí já um ramo de logística, de marketing, é alto, mas não é tanto, né? Tem muitas empresas aí de logística que bate aí 70%, 80%. Então é legal você entender a realidade da sua empresa, fazer benchmark com as empresas que trabalham no mesmo ramo que você, dar uma pesquisada sobre o ramo de negócio da sua empresa, aí define meta. Definindo a meta, você vai certificar aquele número, e certificando aquele número, você é obrigatório, anota essa palavra, você é obrigatório a gerar ações. E a partir do plano de ação, que o plano de ação também pode ser estratégico, o plano de ação também pode ter controle através de percentual, e aí através desse plano de ação, você vai vendo a melhoria dia a dia. Então, indicadores, né? Metas não funcionam sem plano de ação. Se eu tenho um turnover, eu vou certificar aquele turnover. Através da estratificação, eu vou fazer uma ação para melhorar aquele número e eu vou controlar o meu plano de ação. E isso vira um ciclo infinito até você conseguir ou estabelecer uma meta, né? De aquela meta que fica estável e depois para manter, né, os próximos anos para manter aquela meta. Então sempre tem que estar controlando, sempre tem que estar estratificando e sempre tem que estar fazendo plano de ação. Bacana. Nosso ciclo. Aí tem ferramentas, né? PDCA, 5W2H, 5 porquês. Tem até um tópico sobre isso. Se vocês quiserem entrar, talvez, nesse tipo de ferramenta para compartilhar com o pessoal, daí a gente vai ir pro encerramento da live aqui, agora que eu... acho que é mais essas que eu falei. Meta Smart, 5W2H, tem espinha de peixe, tem o Pareto 80-20, o próprio plano de ação, PDCA, Análise de SWOT. Acho que são esses os principais. Bacana. Pra mim, Gente, começou da época. Tá dando um pouquinho de eco mesmo. Eu acho que é o seu Rafa. Mas não tem problema. Acho que a gente... Não sei, Vitória, se também tu quer pegar algum gancho dessa última colocação que a gente fez. Senão eu vou iniciar a finalização da live. Acho que era isso. Acho que era isso mesmo. E só um ponto importante, né? Que muitas empresas não vê resultado porque não tem plano de ação depois do levantamento. Então, muitas empresas fazem o levantamento dos indicadores e não faz nada para melhorar. E é por isso que a gente tem, muitas vezes, né, a fama de é só custo. Porque a gente não traz uma resolução do problema. A gente sabe que tem um problema. Então, acho que, para finalizar assim, ser um RH e um DP estratégico é ajudar a empresa a solucionar problemas. Porque se você só descobrir o problema e não trazer resolução nenhuma, você vai ser uma pessoa que ajuda a trazer custo. Porque a empresa vai ver como custo. Mas eu acho que era só isso para finalizar, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Assim, as pessoas fazem esse levantamento e depois não tem um plano de ação, ou faz aquela primeira ação e nunca mais mede, nunca mais volta a acompanhar. Que aí é o que o Rafa falou, é um ciclo infinito, um loop infinito, nunca vai acabar isso. Muito bem, nossa, fechou. Só faltou soltar o microfone, hein? Fechou com chave de ouro. Então, pessoal que tá aí com a gente, terminando a live, precisam pensar em solucionar problemas. Essa é a frase que resume a nossa live sobre RH e DP estratégico. Gente, novamente queria agradecer demais a presença. Vou falar da Tio bem rapidinho. Nós somos a TrendWorks Tool, nós somos um sistema de controle de ponto para facilitar a vida da RH e DP, que traz cálculos automatizados, gente. Chega de planilha, chega de ponto manual. As meninas estavam aí compartilhando que isso daí já está no passado. Vamos ter um sistema como o nosso, que trabalha para vocês, que torne vocês, que deixem vocês, RH e DP, focados na estratégia, né, meninas? Focados em serem profissionais diferenciados. Pega o manual e os cálculos, tal, bota lá na Tio e o resto foque na estratégia de vocês. Rafa, Vitória, muito obrigada. Amei a live, amei. Gente, sigam as duas, RH e DP Academy.
o perfil da Rafa também, Dicas de RH da Vitória, são perfis muito bacanas, com conteúdos muito legais, tá? É muito bacana acompanhar, e é um conteúdo tão rico e gratuito, gente, são oportunidades muito bacanas, assim, de ter essa troca. Acompanhe o nosso Instagram aqui, que a gente sempre posta novidades de leis, portarias, as meninas estão sempre também compartilhando conteúdo aqui conosco também, e qualquer coisa, manda um oizinho que a gente tira as dúvidas que vocês precisarem. Agora vocês podem dar um tchauzinho pessoal também. Tchau, pessoal. Sigam a gente, né? E muito obrigado por acompanharem a gente aqui. A gente fica muito feliz em poder estar aqui compartilhando. Isso aí, nos acompanhem. 10, 11 e 12 teremos um evento gratuito, que vai ser o Profissão RH. Vai ser 3 dias de conteúdo totalmente gratuito. Então, participem, nos sigam aqui, que vão ser muito bem-vindos. E voltados para o RH estratégico também. Então, são 3 dias de 3 aulas bem estratégicas aí de RH. Gente, Bacana, obrigada, Tchu. Sabem que podem contar com a gente. Show de bola, gente. Adoramos. Tchau, Beijo, boa semana a todos. gente. Tchau, tchau.